Veio um comunicado lá em dezembro que eu e o Ricardo, a gente estava brincando que o Fed trouxe um discurso talvez muito otimista ali, as palavras do Powell foram lidas pelo mercado como um discurso mais acomodativo, mais disposto a afrouxar essa política monetária, baixar os juros, e aí rally de fim de ano. Um novembro fortíssimo, um dezembro que terminou com S&P a 1% da máxima histórica, como você colocou. Então, começar o ano corrigindo, eu acho que é até natural, depois de uma euforia, de um ralizão desse que teve, e o mercado agora vai tatear o que foi exagero, o que não foi, o que é euforia, o que é de fato preocupação, e sai a ata do Fed essa semana, não trazendo novas pistas sobre esse rumo de política monetária, mas trazendo algumas coisas para a gente discutir. Por exemplo, o Fed, lá no gráfico dos pontos, a gente consegue ver 3 cortes para esse ano. O mercado estava esperando 150 pontos básicos, que está precificado na curva. Mas se a gente for ver 3 cortes nesse ano, 0,25 cada um, entre 0,75 e esses 150 pontos, eu acho que a gente vai trabalhar de expectativa de corte esse ano. Agora, se vai ser mais do que o mercado está achando, uma aceleração, cortar mais e mais forte, eu também não estou muito nesse time dos mega otimistas, não acho que a gente deve começar a cortar já em março, mas o Fed está dizendo que ele é data dependent. Vamos olhar cada dado, cada novo dado, eu reavalio, e eu acho que esse início de ano é simplesmente uma correção dessa euforia de final do ano. Acho que o juro vai começar a ser cortado. A gente tem visto dados dúbios. Hoje saiu o payroll, que é o dado de mercado de trabalho. Veio mais forte, você começa a ver a opinião. E é engraçado, sai o payroll, o mercado reage de um jeito. Eu acho que é muito noticiário que a gente está discutindo. Sim. Depois começa a fazer conta. Então, na hora que saiu o payroll, o juro de 2 anos, de 10 anos, abriram muito e foram se acomodando um pouquinho até o momento que a gente começou a gravar, mas ainda num viés altista. Então, se o mercado de trabalho continuar numa certa fragilidade, se a atividade econômica continuar resiliente, mas não muito pujante, acho que o Fed vai ter todas as condições de poder cortar juro. E é diferente agora que a inflação já baixou um pouco. Lá no começo, quando os bancos médios quebraram, lá em março do ano passado, era difícil você acelerar e cortar juro no primeiro estresse, porque a inflação ainda estava muito persistente. Então agora você tem talvez uma possibilidade do Fed, se a economia patinar eu posso cortar, senão lá as coisas estão indo tudo certo e eu vou começar a cortar num ritmo devagarinho, e esse ciclo de corte deve se estender por 2025 também. Sim. E é importante, né, a gente frisar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Mas... porque o podcast, os economistas aqui, a gente faz para você que é pessoa física. Então, talvez você trabalhe no mercado financeiro, talvez você seja um assessor, uma assessora de investimentos, um gestor, inclusive, vários gestores nos acompanham aqui, porque a gente traz gestores, pessoas com muito gabarito também de mercado. Só que o que eu tento extrair aqui, o que a gente tenta extrair das cabeças que a gente traz aqui, são estratégias que você pode aplicar na sua carteira de investimentos. Qual que é o problema, às vezes, de você tentar replicar o que um gestor está fazendo? Um gestor, ele está tentando capturar basis points. O que são basis points? 0,05, 0,10%. Então, ele quer tentar capturar os movimentos de curtíssimo prazo. Serve para você uma captura de curtíssimo prazo? Não. O que você tem que entender? O que você, como pessoa física, tem que capturar? Movimentos de médio e longo prazo, pô. Por quê? Você tem uma coisa que joga contra você, que não joga contra os investidores institucionais, gestores de fundos de investimento, que é você ter que ficar pagando imposto de renda nas operações que você vende, né? E você tem esses custos de transação muito maior, tem corretagem. Gestores de fundos não tem. Então, se ele assumir uma posição ganhadora, vendeu hoje para assumir uma na posição contrária amanhã, ele não vai pagar imposto de renda nessa posição. Eu tava ouvindo o podcast de um gestor vindo para cá, o cara abre amanhã, tá vendido no dólar, na tarde ele já mudou de opinião, já desmontou, já fez outra posição, vendeu, comprou. Uma coisa que a pessoa física não vai fazer, né? Você não vai fazer, você não deve fazer, né? Se você tentar fazer, se arriscar a fazer, as estatísticas já apontam que você, se for um vencedor ou uma vencedora, vai estar lá entre 1%. E se for alguém que visa fazer algum tipo de dinheiro de maneira relevante, está lá entre o 0,05%. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está falando aqui de minúcias, né? Pô, o mercado está esperando 1,5% de corte, mas pode vir 0,75% e o Fed está falando. O que interessa para você? Estados Unidos vai cortar a taxa de juros, cara. Isso, e poxa, mas já andou muito bolsa, mas não precisa ter um ano brilhante de bolsa de novo.
bonds, renda fixa norte-americana, em média, ainda está com 40% de desconto frente a valor de face. Os REITs não andaram nesses últimos 3 anos. Deram uma boa pernada, acho que novembro foi um mês onde os REITs subiram mais de 2 dígitos em dólar, já se recuperando, estavam muito descontados, estavam apanhando. Então você vai ter condição de ter uma performance legal para bonds, para REITs. As ações pode não ter um ano espetacular, mas ainda você olha ali a média de projeção de analista, coisa de 5, 8% acima do patamar atual para fechar o ano. Sim. Não é uma performance como a gente teve esse ano, Sim. mas ainda positiva. Então, numa carteira equilibrada, com renda fixa, com REITs e também as ações, eu acho que a gente vai ter um ano favorável, sim. Legal. E até eu vou puxando uma pergunta aqui agora, né, do Léo Chaim, que falando de renda fixa, ele perguntou, ainda tem espaço para ganho com marcação no IPCA 2045? Eu acho que tem. Se a gente vai olhar, né, ciclo de política monetária, de juros, até quando o IPCA 2045 ele apresenta bons retornos, a gente vai ver que, cara, ele apresenta ganhos superiores ao CDI até próximo do fim do ciclo de corte da taxa de juros aqui no Brasil. A gente está perto do fim do ciclo de corte da taxa de juros? Acho que não. Acho que, como o Ricardo bem colocou, a gente tem mais espaço para cortar para frente do que o que a gente já cortou. Então, na minha opinião, isso ainda vai gerar ganhos positivos de marcação ao mercado. Pô, Gui, então eu vou colocar todo o meu dinheiro no IPCA 2045. Não é assim. Inclusive o Rodrigo, né, que é o analista aqui também, ele comentou, enviei o retorno médio das nossas carteiras. A carteira por ativos, em 2023... 21% de retorno. Pô, Gui, mas a carteira XYZ do cara que só tem ação, do cara que só tem fundo imobiliário, rendeu mais. E daí, meu amigo, você não tem que olhar o retorno absoluto de uma única classe de ativo. Exato. Você tem uma carteira de investimentos diversificada. A gente entregou 21% de retorno, perto de 20% na carteira de fundos de investimento, uma carteira diversificada, com exposição em renda fixa, em fundo imobiliário, em ação, com risco baixo. É eficiência que a gente entregou aqui ao longo de 2023. E é o que a gente vai continuar entregando. Então segue acompanhando a gente aí para arrumar a tua carteira. Que, nossa, ganhei 25% de retorno com uma volatilidade de 40%. Ai, que beleza, hein, de carteira. Isso é importante. Teve um fundo não foi um ano bom para multimercados, né? E teve um fundo multimercado que rendeu ali perto de 40%. Fui dar uma olhada, não, esse fundo aqui, uma casa que eu já tinha ouvido falar e não conhecia, o fundo tem volatilidade de 60%. Exato. 40% não é nada. Ele entrega isso em 2 meses, né? Então é importante as pessoas colocarem nos dois lados da balança. Retorno com quanto de risco? Quanto de risco eu corri? Pô, né? E se a gente se comparar com o multimercado, que tem essa prerrogativa de operar, nossa carteira ficou muito acima da média da indústria de multimercados para o ano de 2023. Exato. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui pro Ricardo. Nossa, eu tô vendo aqui, eu fico gesticulando aqui, eu vou até tentar reduzir aqui os movimentos com os braços, porque, cara, nem cabe na câmera aqui, né? Mas o Gera Mais Renda, que tava sumido, inclusive ele falou, eu tava sumido, voltei. Que bom que você voltou. Ele falou, com essa euforia, ele chamou de euforia esse movimento positivo de dezembro. Queria que primeiro você fizesse a observação, você acha que é uma euforia mesmo, Ricardo, esse movimento positivo para fundos imobiliários em dezembro, que o IFIX andou muito bem. E ele perguntou se ainda tem tempo para você pegar esses fundos imobiliários, se ainda existem fundos imobiliários